Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. E nesse vídeo aqui vou trazer números e informações importantes sobre os confrontos aqui da Loteca 1215. Tenho certeza que essas informações aqui vai ajudar a conhecer melhor ainda os times que estão nessa grade da Loteca 1215. Aqui do lado esquerdo são os meus primeiros palpites. Eu fui com 5 duplos. Nesse meu primeiro vídeo eu tenho muitas informações. Se você ainda não viu, vai na aba vídeos e procure por esta capa. Aí você vai entender por que eu cheguei nesses palpites. E se você tiver alguma opinião diferente, fique à vontade para comentar, criticar, deixar também as suas dicas. É muito bom quando vocês deixam comentários. Eu deixei uma enquete na aba post sobre o jogo do Palmeiras e Juventude. O Palmeiras, como tinha que ser, né, tá ganhando tranquilamente essa enquete. Só que foram deixados comentários aqui que faz a gente pensar. O José Carlos mesmo deixou um comentário falando que é um risco, né, de ir seco no Palmeiras, porque além de vários desfalques, a arbitragem, né, desse jogo vai estar pressionada aí devido ao jogo do São Paulo. Faz sentido o que ele falou. Outros já estão falando que o Palmeiras ganha com um time reserva. Então é isso. Se você tiver informações, fique à vontade. Deixa lá seu comentário, discute, porque assim a gente consegue chegar num palpite melhor. Agora, sem enrolação, vou falar aqui do primeiro jogo, hein? Ponte Preta e Guarani. E o que eu trago aqui de informação são números e estatísticas bem interessantes. A gente pode ver aqui de 24 jogos, a Ponte ganhou 14, o Guarani ganhou 9. Os dois times marcaram em 10 partidas, né, desses 24 jogos, ambos marcaram. Mais que 2 gols e meios também tá parecidíssimos, né? São 7 partidas. Primeiro a marcar, a Ponte em 14 jogos marcou mais, o Guarani em 12 marcou primeiro. A sofrer o gol tá igual, empate ou vitória, a Ponte tá melhor, né? 18 vitórias ou empates contra 16 do Guarani. Não sofrer gols, essa informação aqui é importante, hein? Das 24 partidas, 12 a Ponte Preta não sofreu gol contra 8 do Guarani. Agora aqui embaixo também, ó, números bem interessantes, ó, gols marcados em média, né? Bem parecidos, 1.04 para a Ponte Preta contra 1.08 do Guarani. Gols sofridos, a Ponte toma menos que um gol por partida, 0.79 contra 1.04 do Guarani. Chutes no gol, 3.42 para a Ponte contra 2.91 para o Guarani. E aqui tem mais informações sobre escanteios, são interessantes de olhar esses números, mas eu não vou falar todos os números porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Aqui no meu palpite do lado esquerdo, né, eu tô indo de Ponte Preta e empate, né, porque é um clássico, mas a gente pode ver que os números da Ponte tá melhor. Agora indo para o jogo do Palmeiras, jogo 2, Palmeiras e Juventude, são números apenas do Brasileirão. Em 25 jogos, o Palmeiras ganhou 17, enquanto que o Juventude de 26 jogos só ganhou 6. Ambos os times marcarem, né, nos confrontos. O Palmeiras de 25 jogos marcou em 13, já o Juventude marcou em 10, também tomou gol, né? Mais que 2 gols e meios tão parecidos, né? 13 para o Palmeiras contra 12 do Juventude. Primeiro a marcar, o Palmeiras marcou em 15 partidas, o Juventude em 10. A sofrer gol primeiro, esse número tá melhor para o Palmeiras. Sofreu gol primeiro em 9 partidas, enquanto que o Juventude em 15. Empate ou vitória, um número bem importante, hein? Das 25 partidas, 21 o Palmeiras empatou ou venceu, enquanto que o Juventude empatou ou venceu 11 partidas. Vitória no primeiro tempo, 8 para o Palmeiras, 6 para o Juventude. Não sofrer gols, um número que está melhor para o Palmeiras, né? Das 25 partidas não sofreu gol em 9, enquanto que o Juventude em 5. E sobre os gols, né? É uma informação bem importante, olha isso, hein? O Palmeiras tem uma média de 1.68 por partida, enquanto que o Juventude 0.81. Gols sofridos, o Palmeiras sofre menos que um gol por partida, 0.84 contra 1.85 do Juventude, hein? O Juventude sofre quase 2 gols por partida. Aqui tem gols esperados, né? Para a partida, 1.42 para o Palmeiras contra 0.72 do Juventude. Agora uma informação bem importante aqui são chutes na direção do gol. O Palmeiras é um dos times que mais chutam no gol, né? 14.04 contra 10.12 do Juventude. E no alvo, 4.72 para o Palmeiras contra 3.12 do Juventude. É, pessoal, será que vai dar zebra nesse palpite, hein? Eu tô indo seco no Palmeiras. Agora indo para o jogo da Estônia e Itália.
Jogos ganhos, né? De 5, a Estônia só ganhou uma. Aqui são números da eliminatórias da Copa. A Itália, de 4 jogos, venceu 3. Aqui também é uma informação importante, né? Ambos os times a marcarem. A Estônia, de 5 partidas, em 3, né? Ela marcou ou tomou. A Itália, em 4 partidas, apenas em uma, ela tomou e fez gol. Mais que 2 gols e meio. A Estônia aqui também tem um número bom. De 5 partidas, em 4, ela conseguiu fazer mais que 2 gols e meio. Então, uma seleção com ataque perigoso. A Itália, em 4 partidas, em 3, tem mais que 2 gols e meio. Primeira a marcar, a Estônia, de 5 em 3, foi a primeira a marcar. A Itália, de 4 partidas, em 2. Agora aqui uma informação importante: empate ou vitória de 5 partidas, a Estônia apenas em um jogo empatou ou venceu. Já a Itália, em 4 partidas, em 3, ela empatou ou venceu. Uma informação importante: não sofrer gols. De 5 partidas, em todas a Estônia sofreu gols. Já a Itália, de 4 partidas, em 2, ela não sofreu gols. Agora a média de gols marcados aqui de cada equipe é uma diferença enorme, né? A Estônia tem uma média de 1 gol aí por partida, enquanto que a Itália tem uma média de 3 gols por partidas. Gols sofridos, 2.6 para a Estônia contra 1.75 para a Itália. Chutes na direção do gol, é importante, a Estônia 7.2 contra 22.75 da Itália. E chutes no alvo, 3.2 para a Estônia contra 7 da Itália. Pessoal, tem as outras informações aqui. Pausa o vídeo, dá uma olhada com calma. Tem informações aqui sobre escanteios, cartões amarelos. Vou passar pelas informações que são mais importantes agora nesse momento. Jogo 4, indo para o jogo da Bulgária e Turquia. Esses números aqui não são só de eliminatórias, são dos últimos 8 jogos. Jogos ganhos da Bulgária, em 8 partidas só venceu 2, enquanto que a Turquia venceu 4. Ambos os times a marcarem de 8 partidas, apenas em uma aconteceu na partida da Bulgária. Já com a Turquia, de 8 partidas foram em 4, mais que 2 gols e meio, 3 para a Bulgária contra 5 partidas da Turquia. Então a gente pode ver que o ataque da Turquia é melhor, que o que a gente pode ver é que é uma partida equilibrada, né? Porque primeiro a sofrer gol tá igual, empate ou vitória de 8 partidas, 5 para a Bulgária, 6 para a Turquia. Não sofrer gols, a Bulgária tá melhor, né? De 8 partidas em 4 não sofreu gols contra 3 da Turquia. Só que a Bulgária, olha os gols marcados dessa seleção. Tem uma média de 0.38, é muito ruim o ataque da Bulgária, contra 1.5 da Turquia. Gols sofridos, 1.5 para a Bulgária contra 1.75 da Turquia. Defesa da Turquia, pior do que a da Bulgária. Gols esperados, 0.62 da Bulgária contra 1.72 da Turquia. Chutes na direção do gol, olha isso, 7.75 para a Bulgária contra 17.62 para a Turquia. No alvo, 3.12 para a Bulgária contra 5.38 para a Turquia. Aqui também estou considerando uma partida equilibrada, né? Por isso que eu fui de empate e Turquia, né? Os números para a Turquia tá melhor, mas tem a desvantagem de jogar fora de casa. E lembrando, pessoal, essas seleções vão jogar no meio de semana agora. Aqui no canal, eu tô colocando um vídeo todo dia com todos os jogos que vão acontecer naquele dia ao vivo, que vai passar na TV ou nos streams. Eu coloco o horário e quais são os canais que vai ter essa transmissão. Se você quiser se manter informado, assistir essas partidas, dá uma olhada nesse vídeo que você não vai perder nada, tá aqui na aba de vídeos do canal. Agora indo para o jogo 5, Espanha e Geórgia. Aqui são os números de todas as competições das duas equipes, mas dá para ter uma base, né? Jogos ganhos aí da Espanha, de 27 partidas ganhou 21, ambos os times a marcarem de 27 partidas 14 para a Espanha, mais que 2 gols e meio. A Espanha tem 19 partidas em 27, primeira a marcar, a Espanha marcou em 23 partidas dessas 27, primeira a sofrer gols, apenas em 3 a Espanha sofreu. Agora olha isso, empate ou vitória, das 27 partidas, 26 a Espanha empatou ou venceu. E não sofrer gols, das 27 partidas, em 12 não sofreu gols. Já os números aqui da Geórgia, né, em 12 partidas venceu 4, ambos os times a marcarem dessas 12 em 7, mais que 2 gols e meio, metade, né, das partidas que ela fez. Primeira a marcar também de 12 jogos em 6, foi a primeira a marcar. Também foi a primeira a sofrer gols em 6 partidas. Empate ou vitória
6 partidas também em 12 e vitória no primeiro tempo aí das 12 partidas em 4 e não sofrer gols, uma média bem baixa, né? De 12 partidas em 3 não sofreu gols. Agora aqui números importantes também sobre a média, né, de cada equipe. Olha a média de gols da Espanha, 2.67 por partida, gols sofridos 0.85, gols esperados 2.21, gols sofridos à espera, né? Olha os chutes no gol, 17.89, no alvo 7.11. São números impressionantes mesmo da Espanha. Já a Geórgia, até que não tem uma média má, né, de gols marcados, 1.42, porém, né, sofreu 1.42 também. Chutes no gol, 12.17, tá boa, é uma seleção perigosíssima. Tenho certeza que a maioria desses chutes aqui é do Kvaratskhelia, né, atacante aí do Paris Saint-Germain, muito perigoso. Então a Espanha precisa tomar cuidado com esse ataque aí da Geórgia. Indo para o jogo 6, Sérvia e Albânia. Esse jogo aqui eu já considero também um pouco mais equilibrado. Vou passar só pelos números da Sérvia primeiro. De 4 partidas, venceu 2. Nos jogos dela, ambos a marcarem nenhum jogo, aconteceu isso. Mais que 2 gols e meio em 2 partidas aconteceu. Primeira a marcar, a Bulgária em 4 partidas marcou em 2. Primeira a sofrer gols em uma partida. Empate ou vitória, das 4 partidas, 3 a Sérvia marcou primeiro. Vitória no primeiro tempo de 4 partidas e 2 a Sérvia estava vencendo o primeiro tempo. Não sofrer gols em 4 partidas, 3 a Sérvia não sofreu gols, hein? Já a Albânia, de 5 partidas ganhou 2. Esses números aqui são pelas eliminatórias da Copa. Ambos os times a marcarem de 5 partidas apenas em uma, mais que 2 gols e meio apenas em uma partida. Então a Albânia é uma seleção que não faz muitos gols. Primeira a marcar de 4 partidas em 3, a Albânia marcou primeiro. Em 4 partidas, ela não tomou gol primeiro. Empate ou vitória em 5 partidas, 4. A Albânia empatou ou venceu. Vitória no primeiro tempo em 2 partidas e não sofrer gols. Das últimas 5 partidas, em 3 não aconteceu. Vai ser uma partida equilibrada, hein? Aqui nas estatísticas, vamos dar uma olhada, né, para ter uma noção melhor. Média de gols da Sérvia é 1 gol por partida. Gol sofrido 1.25. Gols esperados 1.06. Média de chutes para o gol, né, 13, no alvo 4. Então a gente pode ver que também é uma seleção que tenta bastante o ataque. A Albânia, gols marcados, a média 1.25. Olha os gols sofridos, 0.25, hein? Por enquanto uma defesa muito boa. Gols esperados 1.36. Chutes na direção do gol também tá muito boa, 12.25. No alvo 4. E aqui o que eu não falei sobre a Sérvia é ficar atento com os cartões, né? 1.5 é uma seleção que toma bastante cartão. Indo para o jogo 7, Portugal e Irlanda. Aqui são os números das duas seleções, né, dos últimos jogos. Para Portugal, né, os últimos 12 jogos, ganhou 8. Ambos os times a marcarem, para Portugal 9. Mais que 2 gols e meio dessas 12 partidas, 9 Portugal conseguiu fazer. Primeiro a marcar, Portugal em 6. A sofrer o gol primeiro, Portugal sofreu em 5. Empate ou vitória, olha isso. Dos últimos 12 jogos, 11 Portugal empatou ou venceu. Então perde muito pouco Portugal. Vitória no primeiro tempo, das 12 partidas, 5 aconteceu para Portugal. E a média aqui de Portugal, né, dessas 12 partidas, teve 2 que ele não sofreu gols. Agora as informações aqui da Irlanda, dos últimos 8 jogos, ganhou 2 partidas. Dos 8 confrontos, ambos a marcarem 3. Mais que 2 gols e meio aconteceu em 4 partidas. Primeiro a marcar somente em uma partida. Primeiro a sofrer gol das 8 partidas, em 7 tomou gol primeiro. Empate ou vitória, uma média bem baixa aí da Irlanda. Das 8 partidas, empatou ou venceu em 3. Vitória no primeiro tempo apenas em uma partida. E não sofrer gols apenas em uma partida. Agora olha a média aqui nos números das duas seleções. O ataque aí de Portugal tem uma média de 2.33 por partida, gols sofridos 1.08, gols esperados 2.21, chutes na direção do gol 15.33 e no alvo 5.5. Já a Irlanda, 0.75 é a média de gols, gols sofridos bem alta, 2 por partida, gols esperados 0.96,
Chutes na direção do gol 10.25, no alvo 3.88. Aqui no meu palpite, né, além dos números, Portugal jogando em casa, né, acabei indo seco em Portugal. Indo para o jogo 8, Novo Horizontino e Operário. Aqui são números somente do Brasileirão Série B. Das 30 partidas, né, o Novo Horizontino ganhou 12, ambos a marcarem 14 para o Novo Horizontino, mais que 2 gols e meio. Dessas 30 partidas apenas em 9, então o Novo Horizontino não é um time que faz muitos gols. Primeiro a sofrer gols, das 30 partidas 14, o Novo Horizontino tomou gol primeiro. Empate ou vitória, dessas 30 partidas 23 aconteceu isso. Vitória no primeiro tempo, muito baixa aqui para o Novo Horizontino, apenas em 4 partidas, e não sofrer gols em 11 partidas, isso aconteceu. Já os números aqui do Operário, de 29 partidas ganhou 10, ambos os times a marcarem de 29, 14, isso aconteceu, mais que 2 gols e meio, a média está melhor do que do Novo Horizontino, em 12 partidas. Primeiro a marcar, das 29 partidas, 11, o Operário foi o primeiro a marcar, sofrer o gol primeiro foi em 14 partidas, empate ou vitória, das 29 partidas, 19, isso aconteceu, vitória no primeiro tempo, 7 partidas apenas, e não sofrer gols em 10 partidas. Gols marcados para o Novo Horizontino 1.07, sofridos 0.9, gols esperados 1.21, chutes na direção do gol 14.6, no alvo 3.73. Já do Operário, ó, a mesma coisa, 1.07 de gols marcados, gols sofridos 0.97. A gente pode esperar uma partida aí com poucos gols, né? Se a gente olhar esses números a seco, gols esperados 1.02, chutes no gol 13.79 e no alvo, né, tá melhor que do Novo Horizontino, 4 para o Operário. Indo para o jogo aqui, Holanda e Finlândia, jogo 9. Aqui são números das eliminatórias da Copa. De 4 partidas, a Holanda ganhou 3, ambos os times a marcarem 2, mais que 2 gols e meio, 2 para a Holanda de 4 partidas. Primeira a marcar, das 4 partidas, a Holanda foi a primeira a marcar. Sofrer o gol primeiro, ela não sofreu. Empate ou vitória, das 4 partidas, 4 para a Holanda. Então aqui a gente pode ver que nessas eliminatórias ainda não perdeu. Vitória no primeiro tempo, dos 4 jogos em 3. E não sofrer gol, de 4 partidas em 2 não sofreu gols. Já a Finlândia, de 5 jogos, ganhou 2. Ambos os times a marcarem nos confrontos dela, de 5 partidas em 3, isso aconteceu. Mais que 2 gols e meio, de 5 partidas em 3, também aconteceu. Então a Finlândia aí também tem um bom ataque. Primeiro a marcar de 5 partidas em 3, a Finlândia marcou primeiro. Primeiro a sofrer gols em 5 partidas em 2, isso aconteceu. Empate ou vitória de 5 partidas em 3, a Finlândia empatou ou venceu. Vitória no primeiro tempo, 3 para a Finlândia. E não sofrer gols, apenas uma partida isso aconteceu. Agora olha a média, né, das duas seleções. Gols marcados, a média da Holanda 3.5 por partida. Sofridos, muito baixo, né? 0.75. Gols esperados 2.16. Chutes na direção do gol 18 para a Holanda. No alvo 6.75. Se a gente for ver essa média aqui, tá parecido com a da Espanha, hein? Já a Finlândia, gols marcados uma média de 1.12. Gols sofridos alta 1.6. Gols esperados 1.35. Chutes na direção do gol muito pouco, 8.8. E no alvo mesmo 3.2. Nesse palpite aqui também, além dos números, né, a Holanda jogando em casa, mas dá para ver que a Finlândia é um time que pode complicar aí para a Holanda. Indo para o jogo 10, Criciúma e América. Aqui são números somente do Brasileirão Série B. Informações primeiro do Criciúma, de 31 jogos ganhou 14. Se você não viu, eu tô colocando a tabela de classificação do Brasileirão Série B e tá tendo o Brasileirão agora no meio de semana, mesmo com data FIFA. Se você não viu os meus vídeos, dá uma olhada lá. O Criciúma decepcionou essa semana, hein? Brincadeira, hein? Assim como o Goiás também. Dá uma olhada lá nesse vídeo que ajuda bastante a gente conhecer melhor os números dos times que estão aqui na grade da Loteca 1215. Ambos os times a marcarem números do Criciúma, né? De 31 partidas em 15 isso aconteceu. Mais que 2 gols e meio. A média do Criciúma não é muito boa. Apenas 9 partidas. Primeiro a marcar das 30 partidas em 19 foi o Criciúma. Primeiro a sofrer gols em 9. Empate ou vitória das 31 partidas, 23. O Criciúma empatou ou venceu. Vitória no primeiro tempo em 10 partidas. E não sofrer gol em 13 partidas para o Criciúma.
Já para o time do América, de 30 partidas, 10 o América venceu, ambos os times a marcarem 14, mais que 2 gols e meio, a média do América tá melhor do que a do Criciúma, são 14 partidas para o América, primeiro a marcar, o América sofre mais, né? Apenas em 12 partidas, primeiro a sofrer gols em 17 partidas. Só por esses números a gente pode ver que a defesa do América é pior. Empate ou vitória, 16 partidas para o América, de 30 disputadas. Vitória no primeiro tempo, apenas 5 partidas. E não sofrer gols, apenas 6. Agora, a média dos dois times, até o momento, Criciúma tem 1.29 gols marcados, gols sofridos, ainda tem uma defesa boa, 0.87, gols esperados 1.15, chutes na direção do gol 12.8, no alvo 4.03. Já o América, gols marcados 1.07, sofridos 1.2, esperados 1.07 também, chutes na direção do gol 12.97, bem parecido aí com o do Criciúma, e no alvo 4.5, pouquinho melhor. No jogo 11, mais um jogo aqui do Brasileirão Série B, Cuiabá e Curitiba, hein? Excelente jogo, valendo muito aí para as duas equipes, hein? Lembrando, né, que esses times vão jogar. Se você não viu os vídeos que eu estou colocando aqui, dá uma olhada lá que tem o horário e aonde vai ser essa transmissão. Informações primeiro do Cuiabá, das 30 partidas, 12 o Cuiabá venceu, ambos os times a marcarem 16, aconteceu nas partidas do Cuiabá, mais que 2 gols e meio em 12 partidas das 30 disputadas, primeiro a marcar das 30 partidas em 14, primeiro a sofrer gols em 15, empate ou vitória das 30 partidas em 22, o Cuiabá empatou ou venceu, vitória no primeiro tempo bem baixa, né? Das 30 partidas apenas em 9, e não sofrer gol, das 30 partidas apenas em 9 não sofreu gols. Já o Curitiba, jogos ganhos, de 30 partidas em 15 ganhou, ambos os times a marcarem apenas em 8, mais que 2 gols e meio, apenas em 7, então a média de gols aí do Curitiba é bem baixa. Primeiro a marcar, aí o Curitiba é mais eficiente, né? Foi em 18 partidas marcou primeiro. Primeiro a sofrer gol, defesa boa também, apenas em 6. Empate ou vitória, 23 partidas de 30, vitória no primeiro tempo, 10 partidas em 30 disputadas. E não sofrer gols, uma média bem alta, hein? 17 partidas em 30 disputadas. Não à toa que o Curitiba tá lá na ponta do campeonato. Agora vamos dar uma olhada nos números de média, né, das duas equipes. Primeiro, o Cuiabá, média de gols marcados 1.23, sofridos 1.13, gols esperados 1.31, chutes na direção do gol 13.93, no alvo 4.93. O Curitiba, apesar de estar na frente na tabela de classificação, tem números piores, né? Por exemplo, gols marcados 1.07. Só que é um time que tem uma defesa muito boa. Gols sofridos, 0.63. Gols esperados 0.92. Chutes na direção do gol 12.37. No alvo 3.8. Então a defesa do Curitiba consegue ser o diferencial. Agora indo para o jogo da Romênia e Áustria, jogo 12. Aqui são números apenas das eliminatórias. Informações primeiro da Romênia. De 5 jogos venceu 2. Ambos os times a marcarem de 5 jogos 3, aconteceu com a Romênia, mais que 2 gols e meio dessas 5 partidas em 3, isso aconteceu. Primeiro a marcar das 5 partidas, 3 a Romênia marcou primeiro. Primeiro a sofrer gol em 5, a Romênia sofreu gols em 2, primeiro. Empate ou vitória da Romênia em 3 partidas de 5. Vitória no primeiro tempo. Dessas 5 partidas, 3 aconteceu para a Romênia. E não sofrer gols apenas em uma partida. Agora olha os números da Áustria. De 4 partidas disputadas, venceu 4. Ambos os times a marcarem de 4 partidas em 2, aconteceu com a Áustria. Mais que 2 gols e meio. Dessas 4 partidas, 3, a Áustria fez mais que 2 gols e meio. Primeiro a marcar de todas as partidas, a Áustria marcou primeiro. Primeiro a sofrer gols, defesa boa, né? Não sofreu gol primeiro. Empate ou vitória. Dos 4 jogos disputados, né? 4 vitórias aí da Áustria. Vitória no primeiro tempo, aconteceu 2 vezes, e não sofrer gols em 2 partidas. Agora vamos ver a média, né,
dessas duas equipes nas eliminatórias. Primeiro com a Romênia, gols marcados, uma média bem alta da Romênia, hein? 2 gols marcados aí por partida, gols sofridos 1.2, gols esperados 1.78, chutes na direção do gol 13.8, no alvo 4.8. Já o time da Áustria, uma média alta também, 2.25, o diferencial tá aqui, né? A defesa da Áustria, apenas 0.5 gols sofridos por partida, gols esperados 2.17, chutes na direção do gol 4.25, e aqui também uma coisa que é muito importante, no alvo 7.5, hein? Uma média bem alta, hein? É média de Espanha, é média de Holanda. Agora indo para o jogo 13, Dinamarca e Grécia, esses aqui são números dos últimos jogos, no geral. Primeiro da Dinamarca, 10 partidas, ganhou 4, ambos os times a marcarem de 10 partidas em 3, aconteceu com a Dinamarca, mais que 2 gols e meio apenas em 4 partidas, primeiro a marcar apenas em 4 partidas para a Dinamarca, primeiro a sofrer gols em 4 também, aconteceu com a Dinamarca, empate ou vitória, essa aqui é uma informação importante, hein? Das 10 partidas, 7 a Dinamarca empatou ou venceu, vitória no primeiro tempo apenas em 2 e não sofrer gols em 6 partidas, hein? Já a Grécia, das suas últimas 8 partidas em 6, ela ganhou, ambos os times a marcarem de 8 partidas em 2, isso aconteceu, mais que 2 gols em meio. Em 8 partidas, 5 a Grécia conseguiu fazer, mais que 2 gols e meio. Primeiro a sofrer gols, dessas 8 partidas apenas em 2, empate ou vitória. Dessas 8 partidas da Grécia, 6 a Grécia empatou ou venceu, vitória no primeiro tempo em 2 e não sofrer gols. Dessas 8 partidas em 4, ela não sofreu gols. Essa média aqui das duas seleções deixa a gente com a pulga atrás da orelha, hein? Da Dinamarca, a média de gols 1.3, só que tem uma defesa boa, gols sofridos 0.8, gols esperados 1.21, chutes na direção do gol 12 e chutes no alvo 4.5. Agora olha a média da Grécia, hein? Gols marcados 2 por partida, gols sofridos 1, gols esperados 1.33, chutes na direção do gol 14, chutes no alvo 5.62. Aqui eu fui seco na Dinamarca, tô levando em consideração ela jogando em casa, mas vai ser uma partida complicada essa daqui, hein? E o último jogo aqui da grade da Loteca 1215, valendo 3 milhões e meio de reais para acertar esses 14 confrontos, Lituânia e Polônia. Começando com os números aí da Lituânia, de 5 jogos, não venceu nenhum. Esses números aqui são pelas eliminatórias da Copa, então a Lituânia tá indo muito mal. Ambos os times a marcarem de 5 partidas, 3 para a Lituânia, mais que 2 gols e meio, apenas 2 partidas para a Lituânia. Primeira a marcar, a Lituânia não marcou primeiro. Primeira a sofrer gols, dessas 5 partidas, 4 a Lituânia tomou o gol primeiro. Empate ou vitória, de 5 partidas em 3 para a Lituânia. Vitória no primeiro tempo, de 5 partidas, nenhuma ela conseguiu vencer no primeiro tempo. E não sofrer gols, apenas uma partida dessas 5 ela não sofreu gols. Já a Polônia, de 5 jogos disputados, venceu 3. Ambos os times a marcarem de 5 partidas em 3, isso aconteceu. Mais que 2 gols e meio a Polônia conseguiu fazer em 2 partidas. Primeira a marcar, das 5 partidas disputadas, a Polônia marcou primeiro em 3. Primeira a sofrer gol em 2. Empate ou vitória, nos últimos 5 jogos, a Polônia empatou ou venceu em 4. Vitória no primeiro tempo, 2 partidas para a Polônia. E não sofrer gols, 2 partidas. Agora indo para as estatísticas das duas seleções, média de gols da Lituânia 1 por partida, gols sofridos bem alto da Lituânia, né, 1.4, gols esperados aí da Lituânia muito baixo, 0.7, chutes na direção do gol 9 por partida, no alvo 3.4. Já a Polônia, média de gols 1.6, gols sofridos está com uma defesa boa, 0.8, gols esperados 1.73, chutes na direção do gol 14.2 e no alvo 5.8. Bom, pessoal, é isso. Espero que essas informações aqui ajudem a conhecer ainda mais essa grade. Se você ainda não viu o primeiro vídeo com 5 duplos e outras informações, dá uma olhada lá. Tem outros vídeos aqui no canal que pode ajudar bastante, né? Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas são informações importantes. Se você gostou dessas informações e ainda não conhecia o canal, peço que se inscreva aí no canal, curta, compartilhe
grade. Deixa aí nos comentários as suas informações, tá ajudando bastante. Aconselho a todo mundo dar uma olhada aí nos comentários. E é isso, pessoal. Desejo muita sorte nessa grade da Loteca 1215, que tá pagando 3,5 milhões para acertar esses 14 jogos. Um excelente prêmio. Em breve vou colocar mais vídeos sobre a Loteca 1215. Espero ver você no próximo vídeo. Fui!